hoje o papo é com a doutora Paula Fettbeck. Graduada em Medicina pela UEL, com residência médica em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutora Paula atua em Ginecologia e Obstetrícia, com ênfase em reprodução humana. Radicada em São Paulo, doutora Paula, que atende em Londrina, falou com o programa em sua passagem pela cidade. No papo, que teve como cenário o Grupo OCA, ela fala sobre os impactos da pandemia em relação à medicina reprodutiva, sobre ovo-doação, sobre as mudanças na lei de reprodução assistida e adianta seus planos e projetos. Confira! Doutora, a maternidade ao longo do tempo foi sendo deixada para segundo plano e hoje nós temos a ovo-doação. Em que consiste? Bom, a ovo-doação no Brasil, ela tem duas normativas hoje em dia. Uma é a ovo-doação compartilhada, no qual a mulher abaixo de 37 anos pode doar parte dos óvulos, essa é a ovo-doação anônima. E hoje em dia a gente tem também, muito recente, a resolução que autorizou a ovo-doação, né, que é a doação dos óvulos de parentes até 4º grau, né? Então essa não é mais uma ovo-doação anônima. Ela basicamente consiste naquelas pacientes que por alguma razão não podem mais usar os próprios óvulos, geralmente idade, tá? Então acima de 42, 43 anos a gente tem realmente uma maior indicação, às vezes é a única forma da paciente engravidar, e aquela paciente que já tentou várias vezes e devido à qualidade dos óvulos ela teve várias falhas, né? Além disso, doenças genéticas, então tem algumas doenças, são mais raras, que a gente precisa da ovo-doação. Então ela é assim, a que a gente fala uma doação dos óvulos, né, para aquela paciente que não teria outra forma de engravidar. Temos um exemplo célebre no Brasil em relação à ovo-doação, que é a Viviane Araújo. Sim, a gente tem chamado até na reprodução assistida o fenômeno Viviane Araújo, né, porque existe um tabu, existe um preconceito ainda muito grande em relação à ovo-doação, né, assim, poucas pacientes falam que fizeram ovo-doação, né, até muito compreensível, e na mídia, né, muitas pacientes que a gente sabe que provavelmente fizeram, sempre esconderam, eu engravidei aos 50, eu engravidei aos 48, isso sempre foi muito difícil pra gente, porque a gente recebia as pacientes, né, que viam essas pessoas na mídia e elas, assim, queriam ser igual aquelas pessoas. A Viviane não, ela mostrou, né, a realidade, né, ela fez, se não me engano, 4, 5 tratamentos com o próprio óvulo e ela aceitou a ovo-doação e resolveu, assim, dividir isso com toda a sociedade, né? Isso encorajou muitas mulheres, né? Então a gente tem tido aí uma procura maior e uma aceitação maior depois que a Viviane Araújo, né, divulgou como foi o tratamento dela e mostrou que, né, a maternidade ela vai muito além do óvulo, né? Ela é muito maior do que isso. E por falar em exemplos célebres, nós tivemos recentemente a Anitta revelando ter endometriose. Doutora, qual a relação entre a endometriose e a infertilidade? Bom, o caso da Anitta também foi muito importante, né, recentemente. Na verdade, endometriose e infertilidade não são sinônimos, né? Então, às vezes a gente recebe pacientes que têm endometriose, eu nunca vou engravidar. Não é bem isso. Existe uma associação, porque a endometriose ela causa uma inflamação pélvica, ela muda anatomicamente, principalmente as tubas uterinas, você tem alguns distúrbios na implantação do embrião, você tem na parte de qualidade dos óvulos, mas não é sempre, né? Você tem aí entre 40% a 60% das pacientes com endometriose podem sofrer de infertilidade, é muito comum, né? E o grande problema disso é o tempo do diagnóstico, que foi o que aconteceu com a Anitta, né? Então foi clássico, você ter 5, 6, 9, 10 anos para fazer um diagnóstico faz com que a doença ela seja mais grave na questão dos sintomas, como ela sofria, né, dos sintomas, e a infertilidade se instale, né? Então a partir do momento que você consegue fazer um diagnóstico precoce e não tardio como foi o dela e é a maioria das mulheres, você também tem uma redução dos sintomas e da infertilidade. E doutora, hoje qual o panorama do direito reprodutivo no Brasil?
Existiu no ano passado uma nova resolução, até que foi bastante polêmica, né, que mudou algumas normativas na reprodução assistida. Uma delas é que eu falei, que é em relação à ovodoação, né? Então, hoje em dia você pode receber óvulos, espermatozoides, gametas de parentes até o 4º grau, né? Então, isso foi um pouco polêmico, mas ao mesmo tempo também facilitou, né? Porque é muito difícil você ter doadoras de óvulos, né? Inclusive, nós estamos aí com um projeto futuro em associação com uma paciente dos Estados Unidos, no qual a gente vai fazer uma campanha para doar óvulos, né? Então isso realmente é muito importante. Outra mudança foi a questão da barriga solidária, né? Então, que também é algo difícil. No Brasil, só parentes até 4º grau, e agora essa barriga ainda tem que ter tido um filho. E uma outra mudança muito positiva, né, inclusiva, porque a medicina reprodutiva ela é muito inclusiva, foi a autorização e a inclusão dos pacientes transgêneros para os tratamentos de reprodução assistida, né? Então foram algumas mudanças, né? E teve uma mudança também na questão do laudo da biópsia de embriões, que antes a gente tinha a permissão de você ter o sexo do embrião no laudo, e hoje em dia isso já não é mais possível, né? Para que haja uma proteção e uma diminuição aí dos tratamentos em busca somente da sexagem, não com outros objetivos. Você é londrinense, reside em São Paulo e se divide aí entre Londrina e São Paulo. Como é essa rotina, doutora? Eu estou nessa rotina já faz 9 anos, né? E eu estava vendo a nossa história, né? A gente teve aí as 3 entrevistas durante toda essa minha trajetória em Londrina. Eu me formei em Londrina e fui fazer residência lá. Então eu tenho vindo há 9 anos todos os meses com o foco absolutamente em reprodução assistida, né? Então aqui eu atendo as pacientes com infertilidade que me procuram, nós fazemos todo o primeiro atendimento, fazemos a indução da ovulação, eu tenho uma equipe aqui que me ajuda, né, e que funciona muito bem já esse tempo todo, e a parte dos tratamentos em si eu uso ainda o meu laboratório em São Paulo, né? Mas a gente tem aí tentado futuramente mudar um pouquinho isso para facilitar para as pacientes. Quais seus planos e projetos, doutora? A ideia seria, né, a gente tentar ter algo um pouquinho mais personalizado na próprio tratamento só de reprodução, né? Então eu tenho aí algumas parcerias aqui ainda em estudo, né, que a gente tem conversado, e aumentar cada vez mais as minhas vindas para cá, né? Porque realmente assim eu tenho um carinho muito grande. E isso para mim é importante pessoalmente também, né, manter o contato com Londrina, mas por enquanto ainda a residência ainda vai continuar em São Paulo. Vamos ver ainda o tempo aí, o que vai nos preparar, né? Doutora, muito obrigado pelo papo, que as suas vindas a Londrina sejam mais constantes, e quem quiser estar acompanhando as novidades, Instagram. Isso, eu tenho o meu Instagram, que é @paulafetbeck, e o Instagram da Clínica Mãe, que é @mãemedicina. Esses dois, realmente as novidades estão todas ali. Bacana. Obrigado, doutora. Obrigada mais uma vez.